Sua Bíblia, por gentileza, livro de Jonas. Ixi, Jonas pegou, hein? Sei que tem algumas pessoas que já ouviram aqui o primeiro culto, vai ter que ouvir de novo e vamos pedir para o Espírito Santo falar, renovar essa palavra aqui hoje. Jonas capítulo 1, vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Qual foi a ordem? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O que Jonas faz? Jonas o fujão. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para quê? Para fugir do Senhor. Diga, fugir do Senhor, meu irmão. O tema da mensagem hoje é fugindo da vontade do Senhor. Fugindo da vontade de Deus. O tema da mensagem é nós fugindo da vontade de Deus. Eu falei aqui no primeiro culto aqui, quero falar também que Jonas não era só aquele personagem da Bíblia, um profeta que Deus escolheu porque ele fugiu do Senhor. Jonas ele também é reconhecido porque ele prega a palavra de Deus e 120 mil pessoas, toda a cidade se converte, se rende, se prostra, se arrepende e volta à presença do Senhor. Jonas também é reconhecido como isso, mas quando nós falamos de Jonas, nós sempre vamos lembrar que ele é o profeta fujão, que ele foge da vontade do Senhor, que ele abre mão da vontade de Deus, que ele não quer cumprir o propósito de Deus, e ele foge. Então ele é conhecido como o profeta fujão. Engraçado que nós nos assemelhamos muito a Jonas, não é verdade? Nós muitas das vezes fugimos da vontade do Senhor. Nós muitas das vezes abrimos mão daquilo que Deus determinou para mim, para você. Nós muitas vezes não queremos aceitar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós muitas vezes temos dificuldade para dizer sim para Deus, ou para cumprir o propósito que Ele colocou e não que eu desejo. Na semana passada eu falei sobre isso, eu vejo depois do flash, eu nem lembro que eu tinha pregado, eu vi o flash lá na mensagem, que eu comentava, que nós falamos, Senhor, faça a Tua vontade, desde que se alinhe com a minha vontade, não é verdade? Jonas estava assim também. Deus fala para ele, olha, vai. Eu já vou resumir tudo aqui, porque o tempo é muito curto, então já vou contar toda a história aqui rapidinho, para a gente entender. Deus chama Jonas, meus irmãos, e fala, Jonas, você vai à grande cidade de Nínive, porque lá eles estavam fazendo tudo que não prestava. Meus irmãos, tudo que era aberração, eles faziam. Você acha que hoje é problema? Hoje aqui é aberração? Lá era muito pior. Eles estavam fazendo fornicação, era estupro, eles estavam fazendo maldade, era roubo, meu irmão, tudo que não prestava, eles estavam fazendo. A maldade deles sobe até a presença de Deus, e Deus fica irado. Deus tem vontade de destruir aquela cidade, e Deus chama o profeta Jonas, e fala, Jonas, vai lá à grande cidade de Nínive, e profetize contra eles, fala que a maldade deles chegou até mim, que eu vou destruí-los. O que Jonas faz, meus irmãos? Vai até lá? Não. O que Jonas faz? Ele vai pegar um cruzeiro, meus irmãos, ele vai tirar umas férias, porque ele tinha tempo para isso. Ele pega e fala, não, eu não vou a Nínive, mas eu vou em direção a Tarsis. Tarsis ficava em torno de 3.300 quilômetros de distância, da onde que era o destino que Deus tinha determinado para a vida dele. Ele estava indo totalmente contrário ao destino que Deus tinha feito. Por que Jonas faz isso? Porque Jonas fala assim, eu tenho certeza que se eu falar do amor de Deus, se eu falar para aquele povo, pode ser que eles vão se arrepender, e Deus é misericordioso, e Deus vai se arrepender também de querer destruir eles, e Deus vai querer salvar eles, e não é normal que Deus salve aquela pessoa, porque eles têm que morrer, eles têm que ser exterminados, eles têm que ser pisados por Deus. Então Jonas fala, eu não quero que Deus os abençoe. Às vezes nós nos identificamos com isso, meus irmãos. Quantas pessoas você tem raiva, meu irmão?
e você quer que morra devagarzinho. Peguei pesada? Tá bom, vai. Quantas pessoas que você quer que só tropece um pouquinho? Hein, André? Por quê, né? Eu sou tão bom. Não é assim que nós falamos? Eu sou crente, eu vou à igreja, eu sou bom, mas todos eles são ruins. Nós normalmente temos esse sentimento de Jonas, ou você não é? Quem riu entregou, meu irmão. Nós somos às vezes assim, um coração ruim, nós queremos, e Jonas falava assim, não vou falar. Mas aí, eu já vou, como eu falei que tem que ser rápido, então eu já vou contar toda a história, aí depois a gente pega aqui os pontos que a gente vai pregar. Mas Jonas, meus irmãos, ele vai e se rebelia, fala, não, eu vou fazer um cruzeiro, e vou para Tarsis é muito mais legal, é perto da Espanha, é gostoso, eu vou para lá, sai de perto disso. E ele vai, meus irmãos, em uma direção totalmente contrária à vontade que Deus tinha para a vida dele. Preste atenção, Deus tem um chamado, um propósito. Quando você entrega a sua vida para Cristo, Deus te chamou para você ser bênção onde você passa. Deus te chamou para você se desviar do pecado, para você sair das regiões que afastam você do Senhor. Deus te chamou para você fazer diferença, meu irmão. Deus te chamou você com um propósito, Ele enraizou em você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, e você não pode aceitar que o inimigo faça festa. Não, você tem um propósito, e você foi chamado por esse propósito, e Deus te enraizou isso dentro de você, para que Deus cumpra em você, ou através de você, os propósitos dEle. Existe um propósito muito maior, que não é meu, que não é seu, mas que é do Senhor, amém? Mas, ele chega e fala, não, eu vou embora. Meus irmãos, ele entra no barco, o barco que ele entra, que está indo lá tranquilamente para Tarsis, o barco começa a ser açoitado pelas ondas. O barco é todo açoitado pelas ondas, eles pensam que vão morrer, e aí eles lançam sorte ali, quem que é o camarada que está desgraçado no nosso meio, e eles começam a ficar preocupados, e pensam, puxa vida, quem que é essa pessoa? E eles começam, meus irmãos, começam a clamar a todos os deuses possíveis, e lá tinha pessoas clamando a Deus tal, Deus tal, Deus tal, e eles vêm e falam, tem aquele camarada Jonas lá no nosso meio, e aí eles vão ver, Jonas está dormindo, meu irmão, Jonas está dormindo, e eles acordam, e fala, Jonas, você não tem nenhum Deus para você clamar? Que Deus que você serve? Aí Jonas vem e fala, eu sirvo o Deus vivo. Que Deus vivo é esse? Cadê ele? Você está com ele aí na sua mão? Não, eu sirvo o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, aquele que governa céus, mares, aquele que dá ordem à tempestade, aquele que acalma o mar. Eles olham para Jonas e falam, então é você o problema, vamos tirar a sorte cai nele. Pega e fala, é você que está desgraçando a nossa viagem, todos nós vamos morrer por você. Jonas pega e fala, não, olha, fica tranquilo, me joga ao mar, me mate, me lance ao mar, porque aí o barco vai ficar tranquilo. Eles fazem isso, eles oram a Deus e falam, Deus de Jonas, olha, não deixa vir sobre nós a maldição, porque nós vamos tirar a vida de um inocente, mas é propósito do Senhor, joga ele, meu irmão, no mar, e o mar se acalma, a tempestade para, e Jonas vem, e Jonas é engolido por um grande peixe, e Deus prepara um grande peixe, e ele volta, e nas entranhas do peixe ele clama ao Senhor, ele pensa que ele vai morrer naquele peixe, ele está esmagado, ele está sufocado, e ele está tudo lá, de uma forma totalmente fora da realidade, da naturalidade, e ele vai e fala, Senhor, das entranhas desse peixe, das profundezas eu clamei ao Senhor, eu pensei que eu estaria morrendo, Senhor. Aqui no capítulo 2 ele fala isso, e ele fala, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça, eu afundei até chegar nos mais fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas ele diz, mas tu, Senhor, me trouxe de volta, Senhor, o Senhor trouxe misericórdia na minha vida, para que eu pudesse cumprir a vontade do Senhor. E aí Jonas volta, e ele entende, fala, não vou poder mais lutar contra Deus, amém, meu irmão? Será que Deus está falando com alguém aqui, que é para alguém não parar de guerrear contra a vontade do Senhor? Está entendendo isso? Está entendendo? Ainda daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais claro isso aí, mas entenda isso, você tem um chamado, não corra do chamado do Senhor, não corra da vontade de Deus para a tua vida, não corra para aquilo que Ele te chamou. Aí ele vem, meus irmãos, ele volta, a Bíblia fala o seguinte, Deus fala novamente com ele, Jonas, vai lá à grande cidade de Nínive e pregue contra eles. Deus não falou para falar arrependimento, falou, fale que vocês vão morrer. A Bíblia fala que aquela cidade era tão grande, o número de habitantes naquela época era muito, eles tinham 120 mil habitantes
naquela cidade, era uma coisa diferenciada, extraordinária para aquele tempo. A cidade era tão grande que se ele corresse, ele demoraria 3 dias para percorrer toda a cidade. Mas a Bíblia fala que com tanta raiva que ele foi, meu irmão, a Bíblia fala que em um dia ele saiu de pinote, ele sai só gritando e falando: todos vocês vão morrer, porque a ira do Senhor está sobre Nínive. Eu quero declarar que vocês vão morrer, todos vocês serão amaldiçoados, Deus vai destruir, porque chegou até o Senhor a maldade de vocês, viu? Chegou, e a Bíblia diz que ele foi correndo, meus irmãos, e ele vai correndo e fala: não quero nem saber, morre todo mundo. Ele vai correndo, meu irmão. Só que tem um problema. Quando chegava no ouvido das pessoas, as pessoas começaram a acreditar naquilo que ele estava falando. E as pessoas começaram a acreditar. E as pessoas começaram a falar: oh Deus, Deus de Jonas, nos perdoa. Eu me arrependo, Senhor, é verdade, eu estou fazendo o que é mal. A Bíblia fala que chega até o rei, meus irmãos, o grande rei daquela nação. Chega um homem mais poderoso, e ele ouve e fala: o que foi? Tem um profeta, Jonas, e está pregando que Deus vai destruir a nossa nação, que Deus vai nos destruir, porque chegou a nossa maldade até o Senhor. O rei chama toda a nação e fala: todo mundo vai entrar em jejum, nós vamos entrar em consagração, nós vamos nos vestir de pano, nós vamos tirar todo o nosso orgulho, e nós vamos nos prostrar diante do Senhor, porque quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós. E a Bíblia fala, meus irmãos, que toda a nação se prostra ao Senhor, todas 120 mil pessoas se rendem ao Senhor, porque, meu irmão, o poder é de Deus e não do homem. O poder é do Senhor de curar, de restaurar, de fazer a obra. Não somos nós que fazemos nada, meu irmão, é o poder do Senhor. Ufa. Estamos no 2.0 ainda, meus irmãos. A graça do Senhor chegou naquele lugar e mostrou que Deus, ele chega para quem menos tem valor para a nossa sociedade. O amor de Deus um dia se chegou a nós, meus irmãos. Por isso nós vamos hoje participar, quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos, Senhor. Não era para nós estarmos aqui, Senhor, porque se não fosse o amor de um Deus tão grande, tão maravilhoso, se não fosse um amor de Deus que olhasse de forma diferente, não como um humano, porque nós somos Jonas, meus irmãos, nós vamos querer condenar, nós vamos querer apontar o dedo, nós vamos falar: não morra, nós vamos falar: não tem jeito para você, não quero que você melhore, que você se salve, não, mas o amor de Deus é diferente. Ele um dia se achegou a nós, meus irmãos, e com a graça dele, meu irmão, você só vai cumprir a vontade dele, porque Deus vai fazer os propósitos dele, aleluia. Ele vai, e houve-se a maior conversão no Antigo Testamento. 120 mil pessoas se arrependem, se rendem e se prostram e começam a adorar o Deus verdadeiro. A vontade de Deus, ela é clara para nós. Jonas representa o homem que foge, mas há um paralelo em Jesus, meus irmãos, que nos ensina. Jesus representa o homem que se rende. Jonas representa o homem que foge. Nós às vezes queremos fugir da vontade do Senhor, mas Jesus ensina a nós, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, que eu falei semana passada, na oração do Pai Nosso, ele diz algo tremendo: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Jonas fala: Senhor, a minha vontade é que morram todos. Jesus fala: Senhor, mesmo que eu morra, a sua vontade seja feita acima da minha. A sua vontade é perfeita, ela é boa, ela é agradável. A sua vontade é muito melhor, a minha não, Senhor. Eu como humano, Senhor, não considere a minha vontade, mas que a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, ela é clara, mas nem sempre é agradável. Fazer a vontade de Deus às vezes não é muito agradável, mas é necessário. Eu coloquei uma frase que Jonas sabia o que Deus queria, mas não queria o que Deus sabia. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que tem que fazer, nós sabemos que nós temos que orar, nós sabemos que nós temos que abençoar, nós sabemos que nós temos que profetizar a vida na vida das pessoas, nós sabemos que nós precisamos ser bênção no local de trabalho, dentro de casa, na igreja. Nós precisamos, meus irmãos, fazer diferença. Nós sabemos o que Deus quer, mas nós muitas vezes não queremos o que Deus já sabe o que Ele vai fazer.
Jonas estava dormindo no barco, não falei? Falei aqui, meus irmãos, no primeiro culto, quando nós somos jovens, adolescentes, não é uma alegria dormir, meu irmão? Nós dormimos com gosto, meu irmão. Dorme 7, 8 horas da noite, acorda no outro dia, meio-dia, com cara de sono, meu irmão. E pensando, vou dormir um pouquinho mais. Mas se a pessoa vai ficando mais idade, a pessoa dorme menos, não é verdade? Você não fala assim, eu queria tanto dormir, teu corpo fala, acorda. E você fala, eu quero dormir, teu corpo fala, acorda. Mas a verdade é que quando nós estamos no meio de problemas, nós dificilmente conseguimos descansar a cabeça. Jonas estava indo contrário à vontade do Senhor, ele estava dormindo quando Deus fala para ele, vai fazer o que eu mandei. E ele fica bravo, porque quando Deus se arrepende, e Deus vai lá, e a nação toda se converte, Deus fala, eu me arrependo, que bom, eles se converteram, o importante era isso, e ele fica bravo também, porque ele não queria. Às vezes nós estamos, meus irmãos, lutando, e não identificamos problemas. Por que isso acontece na minha vida? Por que isso acontece na minha vida? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que essa tempestade está se levantando? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está preparando aí uma tempestade para se levantar, para que você volte na vontade dEle, amém? As tempestades são meios também pelo qual o Senhor te ama. A tempestade é um meio pelo qual o Senhor quer falar com você. As tempestades se levantam para você entender que você precisa fechar as brechas. Nós estávamos assistindo esses dias uma ministração, e nós falamos, nós podemos orar, nós podemos colocar a mão na cabeça da pessoa durante 25 vezes, meus irmãos, a pessoa pode vir todo culto, todo ano, a gente orar todos os dias, fazer uma campanha de oração, acordar de madrugada, meus irmãos, eu posso mandar o demônio embora da vida da pessoa, o demônio vai sair da vida da pessoa, eu posso, meu irmão, fazer de tudo, campanha de jejum por ela, mas se a pessoa continuar dando brechas, não adianta nada, viu? Não perca o seu tempo. Não gaste o seu tempo à toa. Feche as brechas hoje na sua vida, para que as tempestades se acalmem. Fechem as brechas hoje na sua vida, porque fugir da vontade de Deus traz consequências, meus irmãos. Fugir da vontade de Deus traz consequências sérias. Todas as vezes que nós fugimos da vontade de Deus, vem consequências sobre as nossas vidas. Às vezes você está passando por momentos, preste atenção aqui em mim, meu irmão, está sendo rápido, que eu tenho que ser rápido, preste atenção. Às vezes você está passando certos conflitos na sua vida, você está passando por certo tempo na sua vida, que você começa a não entender, meu irmão, está todo mundo vendo que o barco está afundando, está todo mundo vendo que as coisas não estão dando certo, mas você não consegue enxergar, sabe por quê? Porque você está insistindo em ir contra a vontade do Senhor, você está insistindo em ir contra aquilo que Deus determinou para a sua vida. Então, meu irmão, veja, Senhor, se está tendo luta, se está tendo esse levante, eu quero olhar, Senhor, o que eu preciso voltar, Pai, aonde que eu preciso voltar, o que eu preciso fazer, Senhor, aonde que eu tenho que me arrepender, Senhor, o que eu tenho que fazer, amém, igreja? Fechem as brechas. Acho que eu falei que vou terminar o ano falando de brechas aqui. Vamos fazer um curso de costura na igreja para ensinar. Alguém falou esses dias, pastor, podíamos fazer uma oficina de costura aqui na igreja. Feche as brechas, meus irmãos. Jonas sabia qual que era o problema dele. Sabia ou não sabia, meu irmão? Sabia ou não sabia? Nós não sabemos, meus irmãos? Sabemos o que nós precisamos melhorar. Nós somos cara de pau, gente. Nós somos, meus irmãos, aqueles que sabem, porque Deus já se revelou. Mas nós insistimos em ir contra a vontade do Senhor. O barco vai, meus irmãos, chacoalhar, sabe, vai parecer que vai afundar, mas isso tudo faz parte de um propósito, porque Deus ama a minha e a sua vida, e Ele quer que nós fechamos. Fugir da vontade de Deus traz consequências. Eu falei que quando Adão e Eva, meus irmãos, fugiram da presença de Deus, eles foram expulsos, meus irmãos, do jardim do Éden, eles ficaram longe do Senhor. Quando Saul, ele quis se consultar com a médium, quando ele quis sair da presença de Deus, ele perdeu a graça do Senhor sobre a vida dele. Meus irmãos, quando nós tentamos fazer com as nossas mãos, quando nós tentamos fazer do nosso jeito, não dá certo. Quero olhar para você e dizer, não vai dar certo se você fizer do seu jeito. Não vai dar certo. Sansão tentou brincar com Deus. Eu tenho a força, eu vou fazer. Enganaram ele.
Ele fugiu da presença de Deus, ele tentou fazer do jeito dele, não deu certo, ele morreu. Judas tentou fazer do jeito dele, trair Jesus, ele morreu por isso. Toda desobediência, preste atenção que eu vou falar, meu irmão. Toda desobediência tem suas consequências. Toda desobediência tem suas. Toda vez que você desobedece a Deus, você vai trazer consequência para você. Deuteronômio 28 fala das bênçãos e das maldições pela obediência, ou não. Toda vez que eu faço algo em desobediência a Deus, eu tenho consequências na minha vida. Mas toda obediência traz o quê? Restauração. Você pode dizer comigo restauração, meu irmão? Que o Senhor derrame hoje, nessa manhã, restauração sobre a igreja dele. Senhor, que possamos alinhar a nossa vontade à sua vontade, Jesus. Que eu possa hoje, Pai, nessa manhã, Pai, alinhar, Senhor, aquilo que é bom, perfeito, agradável ao Senhor, não a mim, Pai. Mesmo que isso mexa, Pai, com a minha vontade, Senhor. Mesmo que isso, Senhor, mexa, Pai, comigo, Senhor, com o meu interior, com os meus desejos, Senhor. Mas que eu possa obedecer ao Senhor, Pai, e ser restaurado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Tem uma expressão que eu gosto muito, falei no primeiro culto também, na minha casa a gente usa muito: eu não me mando. Minha mãe que está ali, estava no curso primeiros, hoje teve o curso Primeiros Passos, né, meu irmão? Glória a Deus. Minha mãe que está ali desde pequena, ela falava uma expressão para mim: você não manda em você, eu mando em você. Hoje ainda ela tenta falar isso para mim, às vezes, né? Às vezes eu vou falar com ela, ela fala: você não manda, eu que te mando em você. Eu falo: cara, eu estou anos casado, tenho um monte de filho. Ela falou: não tem problema, eu mando em você ainda. Com Deus é mais ou menos assim, meus irmãos. Com Deus é assim, a gente tenta fazer alguma coisa, a gente tenta ir contra, mas Deus fala: você não manda em você, lindão. Ô lindona, você não manda em você não, eu não me mando, quem manda em mim é o Senhor Jesus, amém, meu irmão? A gente tem vontade de desviar às vezes, sabia? A gente tem vontade de se rebelar às vezes, você sabia disso? A gente tem vontade de fazer do meu jeito. Às vezes eu quero fazer do meu jeito, eu quero ser mimado às vezes, eu quero fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o bom, e aí eu falo: Senhor, eu quero do meu jeito. Aí o Espírito Santo vem, lembra e fala: opa, está vendo essa tempestadezinha? Volta agora. Deus prepara às vezes essa tempestade, para que a gente volte à vontade dEle, aleluia. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não mando em mim. Então hoje você tem que pedir: Senhor, qual que é a tua vontade? Deixa eu falar um negócio para você. Deus pode até enviar um peixe grande para te engolir, meus irmãos. Deus pode até enviar um peixe grande para te engolir, mas é para te salvar, você sabia disso? Deus manda esse peixe grande para te salvar. Deus mandou lá um peixe, eles jogaram ele no mar, porque ele iria morrer. Eles jogaram ele no mar: vai morrer agora, Jonas. Não, Deus prepara um peixe, meu irmão. Não é a tal da baleia que nós falamos, que a Bíblia fala do peixe grande, ou seja, ele ficou num lugar totalmente desconfortável. A Bíblia fala que prepara um peixe para lá colocar, engoliu ele, e ele ficou durante 3 dias, meus irmãos. É o tempo que Deus tinha para trazer salvação a Nínive. É o tempo que Deus tinha para preparar o coração dele, para que houvesse salvação em Nínive. E é legal, meus irmãos, quando a gente faz relação isso com Cristo. Cristo morre na cruz do Calvário. A Bíblia fala que durante 3 dias, meus irmãos, ele vai, meus irmãos, ele fica, meus irmãos, durante 3 dias se preparando e guerreando, meus irmãos, e ao 3º dia ele traz ressurreição, ele volta e concretiza a salvação para toda a humanidade, meu irmão. Então durante 3 dias Jonas está lá no grande peixe, e ele está lá abocanhado, porque a graça de Deus estava agindo sobre ele. Deus na verdade não queria só salvar Nínive, Deus também estava querendo salvar Jonas, meus irmãos. Às vezes a gente está pensando que Deus está querendo salvar a pessoa que eu oro, a pessoa que eu estou buscando. Não, Deus também quer salvar a nós. Deus também tem um propósito, um plano para nós. E Deus falou: Jonas, eu amo também você e vou te preparar dentro do peixe. Às vezes Deus nos permite nós cair no ventre de um grande peixe, coloca situações difíceis no nosso caminho, para que a gente possa alinhar novamente a sua vontade, amém, meus irmãos? Salmo 119, versículo 67 diz: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Eu andava, Senhor, longe do Senhor,
mas agora eu obedeço a tua palavra. Para mim hoje o que vale é obedecer a tua palavra, vale muito mais. Dentro do peixe é o lugar que nós nos rendemos, você sabia disso? A Bíblia fala que o peixe vai até as profundezas, meu irmão, do mar. Vai lá no lugar mais fundo do oceano. Leva ele lá, meus irmãos, a um lugar solitário. A um lugar sozinho. Leva ele lá onde ninguém mais vai ver. Aonde só ele e o peixe está ali. E só tem um que ele pode clamar naquele lugar, que era Deus. E Jonas faz essa oração que eu já falei para vocês. E ele fala: Senhor, no mais profundo do abismo do mar o Senhor me levou. E eu achei que eu ia morrer, Senhor, porque eu decidi fugir da tua presença, da tua vontade. E ele vai, meus irmãos, e nesse lugar mais sombrio, nesse lugar mais solitário, ele não tem ninguém para conversar, a não ser Deus naquele momento. E ele chega e fala: Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Jesus, porque eu imaginei que eu conseguiria, Senhor. Eu achei que, Senhor, eu ia conseguir fugir da tua presença. Mas ele fala: Senhor, me perdoa, Deus, porque eu não entendi que o Senhor tinha um plano e um propósito, Senhor. E ele diz: Senhor, tu trouxeste a vida de volta da sepultura, ó meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Isso está no versículo 7 do capítulo 2, meu irmão. Capítulo 2, 7 diz isso. E ele diz: a minha oração subiu a ti, ao seu santo templo. Versículo 8, ele diz assim, pode pôr lá por favor isso, 2:8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, abandonam o amor leal de Deus por eles, mas eles continuam, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, aleluia. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou novamente, terra firme. Deus precisou trabalhar com ele lá no grande peixe. Pode ser que Deus está querendo trabalhar com você hoje, nessa manhã, meu irmão. Esse peixe não é para a sua morte, mas esse peixe é para a salvação. Esse peixe não é para você morrer, para você ficar triste, não, mas é porque o Senhor tem um amor por você, e Ele está querendo cuidar de você novamente, e Ele está querendo cumprir os planos e o propósito na sua vida, amém, meu irmão? Oh, é com você que o Espírito Santo está falando nessa manhã, viu? Você que às vezes pensa, pastor, eu sou esse, eu sou essa, que estou dentro de um grande peixe. Eu quero lembrar você que o amor dele é sobre a sua vida. O amor do Senhor é sobre você. O amor dele continua sobre a sua vida. Por isso que ele te leva para um lugar de intimidade, meu irmão. O Senhor quer te levar hoje num lugar de intimidade, amém, igreja? Ele quer levar você num lugar que é só você e Ele. Ele quer falar com você individualmente. Você tem que parar de ouvir vozes, meus irmãos. Para de ficar ouvindo vozes. A bênção está na obediência à vontade de Deus. Preste atenção aqui, para de ficar ouvindo as vozes que não são de Deus. Para de ficar ouvindo vozes de pessoas que não têm aliança com Deus. Para de ficar ouvindo vozes do mundo. Para de ficar ouvindo pecado, meu irmão. Não, ouça somente a voz do Senhor. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós temos entendimento claro da vontade de Deus, nós vamos cumprir aquilo que Ele determinou. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, meus irmãos. Nós somos como aqueles que erram, que fraquejam, mas o Senhor fala, olha, não amoldem ao padrão desse mundo, mas antes renovem a vossa mente, o seu entendimento ao padrão do reino, aquele que é verdadeiro, aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é fiel. Meu irmão, Jonas queria fugir da vontade do Senhor. Cristo fala, se renda à vontade do Senhor. Jonas queria que todo mundo morresse, ele não queria amor, misericórdia, mas o Espírito Santo fala, não, nós vamos clamar pela graça do Senhor hoje em nome de Jesus.
Ouça a direção do Senhor. Até para orar você tem que tomar cuidado, gente. Tem gente que pede oração para toda hora, para todo mundo, já não sabe mais o que está orando, meu irmão. Tenha foco naquilo que você faz. Busque somente o Deus verdadeiro. Naquele barco, o barco estava açoitado, afundando. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? O barco estava afundando. Todo mundo estava clamando o seu Deus. Todo mundo estava clamando, meu irmão. Resolveu alguma coisa o clamor deles? Não. Só resolveu quando clamaram o Deus verdadeiro. Quando clamaram o Deus verdadeiro. Ah, meu irmão, aí a coisa mudou de situação. Aí o cenário foi outro. Ah, quando clamaram o Deus verdadeiro, as coisas mudaram, meu irmão. Quando buscaram o Deus que responde, aí a coisa mudou. Deixa eu falar para você, se direcione somente em Deus. Eu falei ontem, eu expliquei hoje uma situação que aconteceu ontem. Ontem eu estava com alguns jovens comigo, molecada, meninada, jovem. Alguns estavam comigo ontem, com meu filho. E eu estava com eles e eles iam participar de um jogo. Eu levei eles no shopping, meus irmãos. Molecada de 12 a 15 anos, a nata da sociedade. Top. Aquelas caras tudo de rebeldes. Eu fui na gôndola do mercado e eu falei para eles, cada um, hoje eu estou bom, falei para eles, cada um escolhe um chocolate, escolhe o que vocês quiserem. E eu contei essa história aqui no primeiro culto. Eles foram, meus irmãos, encheram os olhos e tinha chocolates importado, tinha normal, tinha pequenininho, tinha grande, tinha de todo tipo, meu irmão. Eu falei que tinha até um enorme que eu falei, Senhor, tira a visão deles desse chocolate. Se eles pedissem, eu ia ter que dar. Eu falei, pode escolher. Aí uns ficaram meio assim receosos, pegou um chocolatinho, e eu quieto na minha. Fiquei virado, fazendo de conta, tô vendo. Aí um pegou um legal, o outro foi lá e falou assim, eu também quero esse legal. Ah, pode ser esse Ferreira? O outro falou, pode. Ele falou que pode, então... E eu só quieto, né, orando, Senhor, para eles aí. Enfim, cada um pegou um chocolate. Aí eu falei, escolhemos. Tá bom, dá o cesto, colocaram todos. Aí eu estou indo embora e Deus já estava falando comigo na palavra de hoje. Ontem à tarde eu estava mastigando essa palavra no meu coração. E eu pensando, Senhor, a gente ouve tantas vozes, a gente ouve tantas coisas que a gente acaba não ouvindo o Senhor falar. E às vezes é necessário Deus nos levar no ventre do peixe para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. E aí eu falei, agora eu vou pegar eles agora. Só menino, adolescente, eles não vão decidir nada, eu tinha certeza disso. Aí eu falei assim, vamos voltar. Vai lá vocês agora, que eu vou indo para o caixa, e eu quero que todos vocês juntos vão lá e vocês tragam uma barra grande de chocolate ao leite para mim, tá bom? Porque a gente vai dividir todo mundo essa barra. Aí eles foram. Ficaram, meus irmãos, uns 10 minutos e não voltavam. Eu fui lá na ponta e fiquei olhando. E um brigando com o outro. Não, pega esse aqui, cara, diamante negro. Não, esse aqui é melhor. Não, esse aqui, cookies, cara, cookies é o melhor. Não, o não sei o quê. Não, eu gosto do branco e tal. E eu só de olho. Aí eles brigam entre eles, ninguém decide nada. O meu filho, como era o meu filho, ele foi lá e pegou um na frente de todo mundo, falou, não, vou levar para o meu pai é esse. Pai, peguei esse aqui, ó. Pum, jogou lá no carrinho. E eu falei, não mandei você pegar esse. Não, pai, é que só tinha esse, não tinha o que você pediu. Eu falei, tem. Eu falei para você, pegue um ao leite, dei a instrução. Não, pai, mas não, o outro falou, não, tio, eu queria esse. Eu falei, não, vocês não querem nada. Eu falei para pegar um, eu quero esse, né? Aí fui lá com eles, falou, tio, não tem esse. Eu fui lá, peguei, falei, tá aqui, ó. Ah, tinha. Aí eu falei, sabe por que vocês estão assim? Porque vocês ficaram, vocês brigando entre vocês, e um falando na cabeça do outro, e ninguém se decidia em nada. Se vocês tivessem ouvido a instrução que eu dei para vocês, vocês iam lá, pegavam o chocolate e traziam, nós já tínhamos ido embora. Com Deus, às vezes, é desse mesmo jeito. A gente está no meio da roda, meus irmãos, nós estamos ouvindo todo mundo falar, mas ninguém está ouvindo a voz verdadeira do Senhor. E a gente olha os nossos olhos e fala, eu não quero só o leite, eu quero esse que tem amendoim, eu quero o cookies, é muito mais maravilhoso. Não, a ordem de Deus era só o leite. Às vezes nós estamos assim, cumprindo aquilo que nós estamos ouvindo, a turma fala o quê? Vamos fazer? Então é de Deus. Não, nem sempre é de Deus. É de Deus quando vem dele. E quando você para, às vezes é necessário ir para o grande peixe e ficar 3 dias. Às vezes parece que nós vamos morrer, nós choramos,
nós vamos morrer. Deixa eu falar um negócio para você, não vai morrer não, porque o amor do Senhor é sobre a sua vida, e Ele está só falando para você, viu, agora você vai ouvir a minha voz. Quando nós menos imaginamos, é a hora que o amor de Deus vem sobre a nossa vida. E deixa eu falar, Ele vai falar com você, meu irmão, em nome de Jesus. O amor dele vai se achegar a você, aleluia. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão. O amor dele vai tocar a sua vida de maneira especial, que você vai ouvir a voz dele, aleluia. Fique-se de pé, por gentileza. Coloque de pé, meu irmão. Vamos orar ao Deus maravilhoso. Senhor, abre a nossa visão espiritual hoje, Deus. Senhor, que possamos parar de ouvir vozes, ó Pai, que destoa, Pai, da sua voz, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, ouvir, Pai, somente a tua voz, Pai. Oh, Jesus, leva-nos, ó Pai, a esse lugar de rendição, Pai. Leva-nos nesse lugar, Pai, de obediência hoje, nessa manhã, Senhor. Mesmo que custe as minhas vontades, Senhor. Mesmo que custe, Senhor, Pai, o meu sacrifício. Me leve a esse lugar, Pai, de, Senhor, Pai, de compromisso, Pai. A esse lugar, Pai, de, Senhor, Pai, de me prostrar, de humilhação, Senhor. Me leve a esse lugar de obediência hoje, Senhor, nessa manhã. Meu Deus, me leve a esse lugar de restauração hoje, nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, me leve à sua presença, Senhor. Me leve à sua presença, Deus. A vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos, Senhor. Mesmo que o caminho até lá seja dentro do ventre de um grande peixe, Senhor. Oh, Jesus, que nesse dia, Pai, o Senhor possa, Pai, nos trazer direção, Pai. Que possamos entender a vontade do Senhor, ó Pai amado. Amém, meus irmãos. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém, igreja? Que o propósito do Senhor venha prevalecer na sua vida em nome de Jesus. Que a presença do Senhor venha prevalecer sobre a tua vida em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel e vai usar a sua vida em nome de Jesus. Preste atenção, meu irmão, o tempo de descanso está parando, o tempo de ficar acomodado está acabando. Não, Deus está te chamando para um propósito maior que é dEle. O Senhor tem algo para você, está te vocacionando para você não fugir mais da vontade dEle, porque Deus, Ele é fiel. Vamos aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Aleluia.